Graça e paz. Existem duas leis espirituais. Aliás, existem muitas leis espirituais. O mundo espiritual é regido por leis. Ele não é místico. Não há misticismo no mundo espiritual. Ele é regido por leis, por princípios. Deus estabeleceu e aplica tais princípios. Mas o que eu quero falar para você é a respeito de bênçãos e maldições. Existe uma controvérsia tão grande no meio da igreja, pessoas que não acreditam na visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pessoas que negam, e não obstante evidências tão claras no meio das famílias, da repetição de coisas desagradáveis, de maldade, de doenças, de perdas, enfim, coisas gravíssimas que acontecem no meio das famílias. E eles contestam tudo que eu tenho pregado sobre heranças espirituais, usando um único texto bíblico. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala de maldições. E tem um único texto bíblico que dá respaldo para contestar a ocorrência de maldições. E esse texto está em Ezequiel 18, onde está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai morrer no lugar dos pais, os pais não morrerão no lugar dos filhos. A responsabilidade pelo pecado é individual. O salário do pecado é morte, e morte é separação de Deus. Então a alma que peca, essa sim, é que fica separada de Deus. A alma que pecar terá como salário do pecado a morte. Agora, a lei da herança é outra. A lei da herança, ela não se aplica à responsabilidade pessoal. A lei da herança fala de consequência geracional de pecado. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E o caráter de Deus sempre foi assim. A justiça de Deus sempre foi assim. A aplicação da lei da herança existe na Bíblia desde o princípio de todas as coisas. Vamos lá, vamos pensar no dilúvio. Noé sai da arca, sobreviveu ao dilúvio, plantou uma vinha, tomou um porre e ficou nu. Noé ficou nu. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E o filho Cã, filho de Noé, expôs a nudez do seu pai. Ele viu o pai nu, descomposto. Ele chama os irmãos e ele mostra para os irmãos o estado que o pai se encontrava. Os irmãos ainda protegeram o pai, botaram uma capa nas costas, procuraram esconder a nudez do pai, mas enfim, Cã desonrou o seu pai. Cã desonrou o seu pai. Qual é a maldição que vem por causa da desonra de Cã? A maldição é: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Não é maldito seja Cã. Não é Cã que é o maldito. Cã tem a responsabilidade do pecado, a desonra ao pai. Cã tem a responsabilidade do pecado, da exposição da nudez do pai. Mas maldito é o filho de Cã, é outra geração. Maldito seja Canaã. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, ela está por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Você vai ver quando Davi pratica o homicídio para ficar com a mulher de Urias. Ele é visitado pelo profeta Natã no seu aposento. Está lá em 2 Samuel capítulo 12. Quando o profeta confronta o rei por causa do pecado do rei, porque matou Urias, o heteu, para ficar com a mulher dele, Davi se arrepende. O arrependimento vem ao coração de Davi. Davi diz: pequei contra o Senhor. E ele não fala só da boca para fora. Quando lemos o Salmo 51, que Davi escreveu naquele dia, você vai ver um arrependimento sincero. Ele fala: pequei contra o Senhor, Senhor, não te afaste de mim, não retires de mim o teu espírito.
Ele se arrepende do pecado, da responsabilidade pessoal. O salário do pecado é a morte. Qual foi a resposta do profeta para ele? Não morrerás. O Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas depois dessa palavra de afirmação, o Senhor te perdoou o teu pecado, a tua responsabilidade pessoal foi perdoada, não morrerás. O salário do pecado é a morte, você não está mais com esse pecado, diante de Deus está perdoado. O profeta diz, mas, eu digo que toda vez que tem mas na Bíblia, abre os teus olhos. Mas, contudo, entretanto, todavia, mas como deste motivo a que blasfemassem, os inimigos do Senhor também, o filho que te nasceu morrerá. Também? Por que também? Porque não morreu só a criança que foi gerada naquele adultério. Porque morreram outros filhos de Davi. Porque a herança espiritual maligna de derramamento de sangue que ele fez entrou na casa dele. Quando o profeta vai confrontar Davi, leia lá 2 Samuel capítulo 12. Ele diz, porque mataste a Urias o Heteu, a espada jamais se apartará da tua casa. E casa é família. Um filho estupra uma filha, um filho mata um filho. Enfim, foi um estrago na família de Davi. Mas ele se arrependeu. O profeta diz, o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Acontece que são duas leis diferentes. A lei da responsabilidade diz, a alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E alguns teólogos dizem que isso refere-se só à idolatria. Porque lá está escrito, não farás outros deuses diante de mim, no primeiro dos mandamentos. Não adorarás, não lhes darás culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não é só para a idolatria. No caso de Davi não houve idolatria, houve derramamento de sangue. No caso de Noé não houve idolatria, houve desonra ao pai, exposição do erro do pai. O pecado tem uma consequência geracional. Quando Davi peca, ele se arrepende, mas ele não elimina a consequência geracional pelo arrependimento. O arrependimento cancela o pecado, tira a morte. A consequência geracional não é automaticamente eliminada por causa do arrependimento do pecado. É preciso tratar distintamente uma lei e outra lei. Quando Jesus, no Novo Testamento, já teve a cruz, já teve a remissão da cruz, o homem já foi salvo pela cruz, basta que ele queira e receba, que ele tenha anuência para a cruz, concorde com a salvação. Jesus, no Novo Testamento, ele vai para a cruz daqui a pouco, mas ele fala algo para os fariseus. Isso está em Mateus 23, aquele capítulo em que ele confronta os fariseus, ai de vós, escribas fariseus, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 27, ele diz, ai de vós, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. E ele vai explicar o que ele está dizendo. Assim pareceis justos aos homens. Vocês por fora estão bem, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E também de iniquidade. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Hipocrisia é uma aparência do bem quando no conteúdo não é do bem. Mas o que é iniquidade? Jesus vai explicar. É uma raiz. É uma raiz geracional que vai brotar. E ele diz para aqueles fariseus, vocês estão dizendo que os seus pais mataram os profetas? Vocês estão aqui enfeitando os túmulos dos profetas, adornando os túmulos dos justos e dizendo, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
Não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas? Não teríamos ajudado nossos pais a matar os profetas? Éramos crianças, não fizemos nada, nossos pais que fizeram. Jesus diz para aqueles homens, assim contra vós mesmos testemunhais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Sois filhos dos que mataram os profetas. E aí ele diz, vocês vão encher a medida dos vossos pais. O que é encher medida? É colocar mais líquido no mesmo recipiente, mais produto igualzinho no meio recipiente. Enche a medida de arroz, ou enche a medida de café, ou enche a medida de água, ou enche a medida de pecado. Vocês vão fazer igual aos vossos pais. Eu vou mandar profetas, vou mandar sábios, vocês vão sacrificá-los, vão açoitá-los. E aí Jesus diz algo tremendo, que só tem explicação por herança espiritual, não tem explicação por outra coisa. Ele diz para aqueles fariseus, vocês vão fazer igualzinho para que sobre vós, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Como eles mataram? Eles são contemporâneos de Jesus. Zacarias morreu 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Como é que o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, vem sobre aquela geração? Ele diz, todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Sabe como? Uma herança espiritual que vai se repetindo. 4 gerações, ninguém confessa, ninguém reconhece. Ninguém se arrepende. Vai praticar, alguém vai encher a medida, vai fazer igualzinho. E aí começa a contar mais 4. E ninguém pede perdão, ninguém reconhece o pecado, ninguém reconhece a herança. Ninguém diz, como Daniel diz lá no cativeiro, na Babilônia, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Não reconhece o pecado pessoal, que é a lei da responsabilidade, e não reconhece a herança, que pesa por causa dos pecados familiares. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver Deus falando, olha, ainda vou pleitear com vocês, e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Ele manda um recado para aquele povo que virá o cativeiro da Babilônia, virá tempo de dor, tempo de sofrimento. E ele diz para o profeta, quando você anunciar essas coisas, eles vão dizer, o que nós fizemos? Qual é a nossa maldade? E você vai responder, profeta, porque os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram, e se foram atrás de outros deuses. Os seus pais fizeram o que resulta no cativeiro de vocês, é isso que ele diz. A Bíblia inteira tem heranças espirituais. A Bíblia inteira mostra a lei da responsabilidade e a lei da herança. Não reconhecer a lei da herança é fechar os olhos para o Evangelho. Mas a cruz não resolveu isso, doutora. Não resolveu isso, pastora Tânia. Sim, tudo pode ser resolvido na cruz. Só que nada é automático na cruz. Nada. Tudo precisa ser confessado e levado até a cruz. Veja bem, a cruz tem o perdão para toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E o mundo está salvo? Não. O perdão ofertado não é o perdão que beneficia a humanidade, é o perdão buscado. É a ida até a cruz. É a ida até a cruz. Para tomar posse desse sangue remidor, o sangue que pode remir todas as coisas. Nós precisamos levar os nossos pecados e precisamos levar as nossas heranças. Ele fez esse pecado por nós naquela cruz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele também fez maldição por nós, podemos trocar nossas maldições por bênçãos. Mas não é automático, não é levantou a mão e está resolvido. Tudo no mundo espiritual acontece pelo poder da palavra. É preciso orar, confessar pecados geracionais. Porque está escrito na Bíblia, eu não estou inventando, é a Bíblia. Levítico 26, quando fala de bênçãos e de maldições. No final, versículo 40 diz, mas se confessarem as vossas iniquidades
e as iniquidades dos vossos pais. As vossas iniquidades vai resolver a responsabilidade pessoal. A iniquidade dos pais vai resolver as heranças. São duas leis. Lei da responsabilidade e lei da herança. Quando você resolve a responsabilidade, não elimina a herança. Não elimina a herança. A herança precisa ser tratada pontualmente, do jeito certo, como está escrito na palavra. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Daniel entendeu isso. Estava no cativeiro, anos e anos e anos, já havia passado o governo de Nabucodonosor, o governo de Assuero, já estava no governo de Dario, filho de Assuero, quando ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias tudo o que estava acontecendo. O cativeiro era resultado de anos e anos e anos de acúmulo de iniquidade, um crédito de iniquidade por gerações. E nós precisamos tratar isso adequadamente. Eu desafio você a assistir 3 vídeos que tem nesse canal. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. 1, 2 e 3. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Mas mais que isso, eu desafio você a vir para um seminário intensivo de cura e libertação. 5 dias de imersão profunda na palavra de Deus. E orações para romper com essas heranças malignas. Se você não puder fazer o curso presencial, chamado SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, eu desafio você a fazer o curso online. Tem um seminário presencial e tem um curso online de cura e libertação, onde você pode fazer com a sua família, na sua casa. Reúne sua família, resolve esse assunto em família. Sua família pode estar sendo assolada de geração em geração. Pessoas estão morrendo na sua família prematuramente. Os bens estão sendo dissipados, nada dá certo. Você tem toda dificuldade na vida e aquele que veio para matar, roubar e destruir já está em 2, 3, 4 gerações fazendo estrago de destruição familiar. Trata desse assunto com seriedade. Não se preocupe com conceitos e preconceitos que impedem você de receber a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra, são 2 leis da responsabilidade e da herança. A responsabilidade leva o homem para a morte eterna. O pecado mata o homem, separa de Deus, leva para a morte eterna. Ele vai viver eternamente morto, separado de Deus. Agora, as heranças espirituais malignas não te levam para a morte eterna, mas tiram a qualidade de vida que você pode ter antes da eternidade. O inimigo que vem para matar, roubar e destruir, ele pode tirar a tua vida abundante, porque você está fingindo que não conhece o assunto ou não está querendo assumir a repetição de danos na casa, na família. Então abre os teus olhos, derruba todo conceito, todo preconceito. Veja os vídeos que eu estou indicando para você, faça o seminário presencial, faça o seminário online e você vai ser mais um daqueles que vai ter um testemunho de mudança da sua história e mudança das gerações futuras. Eu falo que se todos fizessem certa e corretamente o que é preciso ser feito para romper com as heranças malignas, nós tomaríamos posse da herança da cruz por inteiro. E não falaríamos mais de maldições hereditárias, mas falaríamos de bênçãos hereditárias. Bênçãos por gerações. É tão fácil fazer isto. É através de orações confirmadas, ligando na terra para ligar no mundo espiritual e mudar a história de famílias. E sereis chamados famílias benditas do Senhor, exatamente como está na palavra. Eu desafio você a mergulhar nesse assunto, a vir para um dos seminários e a ter a sua história transformada. Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família.